Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E para o nosso encontro da noite, e para refletirmos ao longo desta semana, preparamos um tema, que são algumas considerações a respeito da vida. Não é? E a vida, como um contínuo, ela não cessa. A rigor, muitos de nós pensamos que o simples fato de cada um de nós estarmos sujeitos ao fenômeno da morte não é uma cessação da vida. Então, Dr. Moody, há alguns anos atrás, estabelecendo alguns critérios de estudo sobre experiências de quase morte, ele estabeleceu algumas situações que nos levam a acreditar que há vida depois da vida. E de uma maneira ou de outra, não é? Nós vamos observar que a vida após a vida trata-se de um dos conceitos mais antigos e universais da própria experiência humana. É que nós não pensamos dessa maneira, não é? Nós pensamos que estar vivo significa levar a vida como nós levamos. E quando nós não vemos mais os nossos entes queridos, acreditamos que isso acabou. E verdadeiramente não acabou. Não é? Então, esta abordagem, ela está envolvida dentro de três condições interessantes. Primeiro, o entendimento religioso. Segundo, o entendimento espiritual, não é? E por último, as visões filosóficas e científicas. Nenhuma dessas três vertentes desqualifica a outra. Ou seja, não há simplesmente uma maneira comprovada de explicar os fenômenos. Mas essas três visões, elas enriquecem o nosso entendimento a respeito do tema, que, diga-se de passagem, é um tema de uma certa complexidade. E que na grande maioria dos casos, e na grande maioria das vezes, nós não conseguimos trazer uma explicação, mas nós conseguimos abstrair dentro de cada um aquele conceito que mais nos serve. Não é? Como eu disse, evidenciar cientificamente é um grande desafio. Não é? E não há definitivamente, né, uma explicação. Entretanto, não é, nós vamos observar que a ciência, ela não consegue comprovar a continuidade da nossa consciência, né, após a cessação da estrutura da vida material como nós levamos aqui. Né? E esse tema, de uma maneira ou de outra, na grande maioria das vezes, acaba sendo tratado pela fé e ainda acrescentado sempre os relatos de natureza pessoal. Então a ideia, não é como se nós estivéssemos falando das situações que ocorrem em um deserto. Há muita areia, há muito sol, há muito frio durante a noite, há muito calor durante o dia, e o vento faz com que a areia forme dunas consistentemente, uma hora num lugar, outra hora no outro. Ou seja, estamos falando sempre da mesma coisa, mesmo olhando e tratando pelas três maneiras de a gente observar ou enxergar a vida. Quando nós olhamos a perspectiva religiosa, né, relacionada com as características de entendimento espiritual, nós vamos observar que uma grande parte das religiões, né, elas afirmam que a consciência, e que nós chamamos de alma, não é, ela sobrevive à morte física. Por incrível que pareça, algumas religiões, elas, quando foram estruturadas, né, pelos pensadores na ocasião em que elas nasceram, né, elas entendiam e abarcavam a continuidade desta consciência. E ao longo da convivência histórica com a humanidade, muitas dessas coisas foram sendo alteradas, né, em função de, digamos assim, de condições de domínio, de entendimento a respeito do assunto. Então, teoricamente, nós vamos observar que no seio religioso
existe um entendimento de consciência a esse respeito, né? Ou seja, a consciência ela é capaz, né, de realmente perpetuar mesmo depois da vida física. Então nós vamos observar 3 características interessantes, né? O primeiro deles se refere, né, à imortalidade da alma. A alma, né, nesse entendimento conceitual, ela é eterna. E mesmo após a morte, né, existem características de julgamento de suas ações em vida, né, e enviada a um destino final ou estado de existência. Algumas religiões, elas estabelecem esse critério. Então, nós vamos encontrar situações elencadas no cristianismo, quando estabelece o critério de céu, de inferno, de purgatório, né? Nós vamos observar no islamismo, né, questões de paraíso, de inferno, e são criações religiosas que distam uma das outras cerca de aproximadamente de 600 a 400 anos de distância. Foram criadas em ambientes diferentes, mas com um viés de entendimento, não é? Mais ou menos parecidos. Quando nós olhamos por um outro conceito, o conceito reencarnacionista, não é? Ele abarca a ideia de que o espírito retorna à vida terrestre em um novo corpo físico, não é? Dando continuidade à sua evolução. Ou seja, neste conceito, simplesmente a vida é um contínuo de ocorrências. Uma vez reencarnado, cessado, novamente reencarnado e assim vai. E nós vamos encontrar isso em várias outras crenças. Por exemplo, no hinduísmo, ainda no budismo, até no entendimento do espiritismo, ou até ainda em religiões sincréticas, como a Umbanda. Né? Ou seja, para cada viés de entendimento, há uma questão de interpretação. Então, não se trata de quem tem razão. Se trata daquilo que faz sentido no entendimento para cada um de nós. Né? E quando nós vamos olhar num pensamento mais holístico, né, o conceito de ultravida, ou seja, estabelece uma existência no reino dos mortos ou em outros planos, né, que pode exigir rituais ou preparações em vida, como era no Antigo Egito. Então, muito antes, né, das leis mosaicas, no próprio Egito, a religião ela já tinha uma crença, não é? Uma crença em que havia uma condição de perpetuidade num segundo plano, não só no Egito, quanto na Grécia. Então, independente da crença monoteísta ou politeísta, havia-se um conceito, havia-se desenvolvido um conceito a respeito dessas duas observações. Mas o interessante disso tudo é que, de uma forma ou de outra, nós estamos falando de consciência. Velado ou não, explícito ou não, nós estamos falando desse estado que a gente não consegue uma explicação específica de como são as coisas. Muito bem. Sobre o viés da pesquisa científica, né, ou da perspectiva científica, e ainda da sua condição de pesquisa, nós vamos observar que a ciência, tradicionalmente, ela não confirma a vida após a morte. Pois a consciência é considerada um produto da atividade cerebral. Nós sabemos que isso não é uma verdade efetiva. Por que nós sabemos que essa não é uma verdade efetiva? Porque em alguns momentos aqui a gente vai trazer alguns casos em que pessoas têm memórias dentro da sua estrutura de consciência que se referem a experiências que não são do presente onde elas estão estabelecidas. Tem vários casos, que a gente vai citar alguns deles, 2 aqui pelo menos, não é? Pesquisados aí por alguns estudiosos desde a década de 60, né? E que acabaram se tornando casos muito famosos, né? Em relação a esse contexto aqui. Não é? Então nós sabemos que a consciência, né, ela não é simplesmente um produto da nossa atividade cerebral. Não é. No entanto, né,
O estudo de fenômenos na fronteira da morte levanta algumas questões que a gente precisa levar com um olhar e um grau de importância no seu entendimento. Não é? Então nós vamos observar que existem algumas explicações científicas que elas são céticas. Né? E a ciência, ela trata as coisas com um certo ceticismo. Né? E, por um lado, é até bom. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, não, a ciência ela é materialista. Isso não importa. Né? Não importa, porque o mais importante da situação é que nós podemos refletir com o pouco ou muito que a ciência pode nos trazer. Então, nós vamos observar aqui, né, que vários cientistas, eles atribuem as experiências de quase morte a fenômenos neuroquímicos, ou ainda fenômenos de natureza fisiológica, né, e que ocorrem no cérebro sobre o estresse extremo. O mais interessante é que muitos relatos, e isso a gente vai encontrar na obra do professor Moody, muitos relatos eles estabelecem critérios que não são critérios que foram enxergados simplesmente como um túnel, como uma relação, não, são fenômenos que há uma descrição de cenários, há uma descrição de experiências e com um grau de formação de memória. E aí nós precisamos entender que a memória ela só se sedimenta na nossa estrutura da mente a partir do momento que a gente colhe o seu resultado, ou seja, colhe o resultado de uma experiência que o cérebro consegue captar e transferir isso para o nosso estado mais profundo da mente, que é a nossa alma. É aí que gera a memória. Então, nós espíritas, em nossas experiências dos nossos atendimentos mediúnicos, já sabemos que muitos dos atendimentos não se formam memórias perpétuas. São memórias muito momentâneas e elas vão se esmaecendo à medida que o tempo realmente vai passando. Então veja, não é uma experiência nossa, é uma experiência compartilhada e a consciência de cada um tem dificuldade de formatar memórias em relação a isso. Então nós vamos observar aqui, né, que alucinações que são causadas por falta de oxigênio, né, a liberação de substância química como endorfinas ou de metiltriptamina, né, como resposta no organismo à morte iminente. Mas isso também não tem uma comprovação científica, porque a gente não conseguiu dosar isso tudo de maneira a relacionar uma experiência com este estado captado aqui. Então são proposições que a ciência nos traz e trata especificamente este fenômeno com essa característica. Então, é importante que a gente entenda, mas não é uma verdade efetiva. Não é? Nessas experiências, né, há muitos relatos que têm consistência e são ainda marcantes, né, nas pessoas que foram clinicamente declaradas como mortas, né, mas que tiveram a condição de serem revividas, né? E o termo foi popularizado. Experiência de quase morte é a pesquisa do Dr. Raymond Moody, que publicou esta obra que vale muito a pena a gente ter conhecimento a respeito. Então existem muitos relatos que são comuns, né? E tem outros relatos que não são só essas experiências, que são experiências fora do corpo, né? A sensação de flutuar no próprio corpo, de se observar por cima, não é? Observar eventos ao redor e com detalhes que seriam impossíveis de se ver do ângulo de quem está realmente deitado. É como se aquele que está enxergando está numa perspectiva diferente, construindo o cenário, né? E que não olhando diretamente. A questão, por exemplo, da visão do túnel, que é um relato muito comum, né? O indivíduo ele viaja muito rapidamente, né? Como se fosse num túnel escuro, em direção a uma luz brilhante e acolhedora, né? Existem algumas explicações científicas para isso, mas também nem todas nos convencem, né? A revisão da vida, né? Ver a própria vida se desenrolar de forma panorâmica, com clareza moral e emocional de seus próprios atos. E é interessante isso. Se eu fizesse um convite a vocês,
e nós fizéssemos uns 10 ou 15 minutos de um exercício de meditação aqui, levando a nossa memória ao nosso passado, poucas pessoas que aqui se encontram iriam traçar lembranças ou desenrolar o seu acompanhamento de desenvolvimento da sua vida desde a sua infância até o momento de agora. Ora, mas por quê? Se a gente já viveu isso. E por que pessoas nesse estado, então, elas conseguem assistir isso como se fosse um filme e relatar? E nós mesmos, no estado que nos encontramos, não conseguimos fazer isso. Não é? É muito interessante. Então, reencontros. Alguns casos onde as pessoas se encontram com entes, com entidades, com seres de luz, como são chamados, né? Ou ainda com parentes ou amigos que estão falecidos. Então, essas experiências, elas acabaram ficando famosíssimas, né? E não é um ou outro relato, são muitas experiências, né? Então, nós vamos observar aqui em que existe até uma linha de corte em determinados casos, onde o indivíduo ele está no momento em que ele é informado de que dali para frente ele não pode ir. Ou seja, não é o seu momento. Você vai ter que retomar a sua caminhada novamente da maneira como você estava. Né? E isso é muito interessante. Né? Muito bem. É lógico que todo o processo tem uma série de condições de entendimento, né? E algumas implicações que a gente deve levar em conta. Por exemplo, né? Aquelas pessoas que defendem, né, a sobrevivência da consciente, a lucidez dos detalhes verificáveis de algumas experiências, né, como pacientes relatando objetos ou eventos ocorridos enquanto estavam inconscientes, sugerem que a consciência pode operar separada do cérebro. Olha o cuidado que o estudioso, o pesquisador, está tendo. Sugerem, ele não diz que é. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque sugerem não significa que é uma verdade efetiva. Então, no primeiro olhar dessa tratativa, que existe um ceticismo da ciência tratando essa experiência, há uma sugestão em que a consciência ela sobrevive ao fenômeno separada do cérebro. Olha que coisa interessante. Ora, então, se nós entendêssemos que isto fosse uma verdade, nós poderíamos entender o seguinte: significa que a consciência não é do corpo. Sim ou não? Verdade, não é? A consciência não é do corpo. Ela nos pertence. Assim como nós somos donos do corpo, mas o corpo não é dono da nossa alma. Então, o pertencimento para nós tem que ser olhado de uma maneira diferente. Ou seja, hoje nós temos um corpo. Amanhã talvez não tenhamos este corpo, que a gente poderia entender como se fosse uma roupa. Todos aqui estão vestidos, não é verdade? Estaremos despidos no mundo espiritual quando não tivermos este corpo material. E é interessante que esse pensamento não é atual. Por quê? Quando nós observarmos, não é, os gregos, e lá, de 450 a 600 anos antes do calendário cristão, os gregos eles já anunciavam que existiam 4 coisas que eram importantes e que existia um éter. Eles não sabiam dizer o que era. Mas esse éter era uma substância vital. E que algumas instituições chamam de força vital, outras de energia e espírito, outras, né, de fluido cósmico universal, como o espiritismo. E para que essa substância dê suporte a tudo que nós conhecemos no universo, ela precisa de 4 forças: coesão, adesão, atração e repulsão. Essas 4 forças da física é o que é preciso para que qualquer coisa no nosso universo possa estar agregada ao nosso entendimento ou repelida ou não aderida. A presença de uma ou de outra força faz com que tudo aconteça, até a atração de uma pessoa pela outra. Então, olha que coisa interessante. Não é uma propriedade da matéria. Não é uma propriedade do corpo.
É propriedade de um mundo que nós não entendemos direito. E este é o mundo da nossa consciência. Quando nós olhamos pela perspectiva filosófica, nós vamos observar, não é, que a filosofia ela vai lidar com a natureza do ser, né, e o sentido da sua existência. Então, filosofar significa nós mergulharmos na busca de um entendimento da nossa natureza. Ou ainda, no vetor que dá sentido para a nossa existência. A filosofia, ela não traz uma resposta, mas ela traz informações ou traz modelos para que nós possamos abstrair uma ideia e construir uma reflexão. Então, pelo entendimento do dualismo, né, a filosofia defende que a mente ou ainda a alma, né, e o corpo são entidades distintas. A mente, ou melhor, a alma e o corpo são entidades distintas. E no nosso caso, estamos unidos por um breve momento, nesta condição dimensional que nos encontramos agora. Portanto, meus amigos e amigas, tudo que aqui se encontra não é só o que nós enxergamos com os nossos olhos. Há muitas coisas que estão aqui que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas nós sentimos. Sentimos com a nossa percepção, fora dos nossos sensores naturais. É onde a nossa alma se conecta com tudo que está ao nosso redor. Então há um mundo no invisível que nós não conhecemos. E ainda nessa questão em que a mente e o corpo são entidades distintas, há uma sobrevivência após a morte do corpo em relação à alma. Platão e Descartes já pensavam dessa forma. Platão, 500 anos antes do calendário cristão. Descartes, século XVI. Olha que coisa interessante. A distância em que dois pensadores, eles concluem filosoficamente conceitos que eles se encaixam. Não é? Já o monismo, ele vai defender que a mente e o corpo são a mesma coisa, são a mesma substância. Não é? A consciência é um subproduto do cérebro e, portanto, se extingue quando o cérebro deixa de funcionar. Nenhum e nenhum outro invalida o que eu trouxe para vocês da perspectiva da ciência. Não é? A ciência trabalha muito esse entendimento, mas deixa sugestões em alguns momentos em que pode acontecer alguma explicação a respeito desse fenômeno. Percebe? Uma coisa praticamente tem uma relação com outra e uma ideia não invalida a outra. Não é? O legado disso tudo é que alguns humanistas eles acabam considerando que há vida após a vida. Porque se nós buscarmos uma explicação no dicionário sobre o que é vida, nós não vamos ter uma explicação clara. Nós vamos ter qualificativos para entendimentos da vida sob determinadas perspectivas. Mas nós não vamos conseguir uma explicação do fenômeno da vida, explicitamente entendendo que sem ela ocasionaria o que nós chamamos de morte. Então, nessas obras, os seus filhos, os seus asseclas, deixaram muitas contribuições para a própria sociedade. E essa memória ela acaba perdurando para muitas outras pessoas. No segundo ângulo, de observação, existe uma tratativa da reencarnação e a ciência buscando evidências. E, na verdade, esse tema é muito bom para aquele público que é mais cético ou interessado numa abordagem mais racional. Então, nós vamos observar aqui que existem casos de crianças que foram estudados pelo Dr. Ian Stevenson, assim como foi estudado também por Jim Tucker, que eles acabaram investigando memórias de vidas passadas. Apresentaram esses estudos em documentos, como o caso de James Leininger. E isso ficou muito famoso. James Leininger foi um garoto que desde muito cedo ele dizia que ele tinha sido piloto de avião e que ele foi abatido num combate em Iwo Jima.
E mais interessante, que ele deu o nome do companheiro, ele disse a região. E aí esse caso começou, a criança continuou crescendo, ela era aficionada por aviões, a família começou a buscar soluções para isso, e aí acabaram encontrando, não é, a condição de pesquisar o caso, e realmente descobriram que esta pessoa realmente ela tinha existido, e a criança não tinha condição de entender o que tinha se passado no contexto da Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Iwo Jima. E ele foi abatido exatamente, né, porque tem relatos, né, e localizaram um colega que estava vivo na batalha e que pôde relatar que conheceu a pessoa. Então esse é um dos casos que foram famosos, né, ficaram famosos. Aliás, entre outros mais, né, Dr. Ian Stevenson deixou aí, na sua monografia de doutorado, praticamente 2.600 casos estudados no Ceilão e na Índia. Nós vamos observar ainda que alguns profissionais fazem terapias, né, de vidas passadas, tratando de traumas e fobias. Então vale aqui dizer, o Conselho Regional de Psicologia, ele não adota o princípio de que essas terapias têm um reconhecimento para esse tipo de tratativa. Por quê? Se está no passado, é para ficar lá. Por quê? Porque nem sempre trazer para o presente algo que constitui um trauma, uma dificuldade no passado, pode ser a solução de um problema. Na nossa natureza, não é? A nossa natureza ela está muito bem desenhada para que as pessoas aprendam a lidar com as suas dificuldades. Cada um de nós que está presente nesta casa hoje, assim como todos aqueles que se encontram fora daqui, tem que atravessar as suas dificuldades. Nossa vida não foi desenhada para ser só de vitórias. Nossa vida foi desenhada para nós vencermos desafios. E vencer desafios não significa se dar bem em todo momento. Significa saber interpretar mesmo quando a gente não se dá bem. Esse que é o processo evolutivo. E aqui, por praticamente quase último, né? O significado e o propósito da reencarnação, ele realmente é um tema mais filosófico e espiritual. E isso traz muitas curiosidades. E nós aqui da Casa Espírita, sempre há pessoas que nos abordam. Olha, mas então quer dizer que a pessoa ela tem esse defeito, ela está doente porque ela foi ruim, porque ela foi isso, por aquilo. Pessoal, existe uma lei natural, que é uma lei de causa e de efeito. Mas nós não temos isso em literatura, dizendo, afirmando que os efeitos oriundos daquelas causas são especificamente daquelas causas. Porque nós é que escolhemos aquilo que nós vamos sofrer no futuro. São as nossas escolhas que nos levam a isso. As nossas deficiências são como se fossem instrumentos pedagógicos para que este aprendizado possa ser refletido como resultado na nossa evolução. Olha, eu não estou falando na nossa vida, porque se eu acabei de dizer que a vida é um contínuo, não vou me referir a ela como algo que acaba amanhã. Na nossa evolução. Porque é algo que começou com a individualização da nossa consciência e não acabou até agora. Provavelmente nem vai acabar. Não é? Então nós vamos observar, né, que existe toda essa questão, né, da evolução da alma, do conceito de karma e de livre-arbítrio, de uma reconciliação familiar, resgate de relacionamentos, né, fim de sofrimento. E aqui eu queria lembrar, né, que bem-aventurados são os que sofrem, porque eles terão a misericórdia. Ora, se essa máxima, na época de Jesus, foi deixada como aprendizagem, significa que a gente não vai acabar não sofrendo. Mas também significa que o sofrimento não é para sempre. Porque a misericórdia é o prêmio daquele que se resignou com o aprendizado de um sofrimento. Essa é que é a métrica. Bom, o meu objetivo em trazer este tema, né, foi que há algumas semanas atrás, a Letícia ela trouxe algumas considerações a respeito do mundo espiritual. Não é? Eu queria aproveitar
Eu sei que muitos que aqui se encontram hoje não estavam naquele dia. Talvez vocês não percebam, mas a gente vai dando uma forma de fazer a palestra, de trazer um tema para que todos possam refletir a respeito. Então, nosso objetivo aqui, né, é mostrar que, comprovado ou não, né, esta condição, o processo da reencarnação, que foi trazido pela doutrina dos Espíritos mais claramente, né, até os nossos dias de hoje, né, mostra que a consciência ela prevalece sobre a matéria. Né? E, que é mais interessante, ela preserva os nossos aprendizados. Porque uma vez aprendido, não está esquecido. Talvez muitos aqui não vão colocar em prática no dia seguinte, mas não estão esquecidos. Porque dentro da nossa estrutura, vai modificando a nossa evolução, vai acrescentando, vamos dizer assim, a estrutura da nossa inteligência. E a nossa inteligência, uma vez desafiada e uma vez afinada, ela se propõe a absorver mais capacidade, propondo que a gente consiga realmente vencer novos desafios. Não é? Então, essas experiências e esses aprendizados, elas nos tornam capazes, né, de captar, de receber essa transmissão de ciclos em ciclos. Por isso o processo reencarnatório. Né? E que vai reforçar em nós as características da natureza da nossa personalidade alma. Cada um que aqui se encontra é uma personalidade alma. Trazemos entre nós características que são nossas. Cuidado em avaliar o outro, em achar que o problema é sempre do outro, porque essas características são nossas. Nós nos refletimos no outro e nós vemos no outro aquilo que nós não desejamos, que a gente não gosta de nós mesmos. Essa é uma máxima junguiana. Deixo para vocês aqui, então, os meus agradecimentos pela atenção de vocês no dia de hoje. Desejo uma excelente semana a todos e a gente vai passar para a segunda parte do nosso trabalho. Muito obrigado.